jogos sem marcar, o atacante Hulk tenta quebrar o maior jejum pelo Atlético. O grande detalhe, Thiago Fernandes, é que o homem fez uma temporada e o início desta temporada, que foram uma e meia temporada muito acima da média, e houve uma queda acentuada. Porém, uma queda dele, do Arana, do Alonso, do Alan, do Nathan Silva, de todo mundo. Ou seja, ele também foi vítima do sistema. É isso. Você já respondeu o que você jogou pra mim aqui. O idiota é aquele que pergunta e responde. Desculpa, eu não queria. Você me xingou de forma sutil. Você jamais seria considerado idiota por mim. Mas ele, de fato, é vítima do que o Atlético... Ele é reflexo, na verdade, do que o Atlético era antes da chegada do Cuca. Um Atlético desorganizado, um Atlético sem padrão, um Atlético que não conseguia fazer as jogadas, montar as jogadas, chegar ao setor ofensivo. E aí, de fato, o que é nesse cenário, nessa situação total, nesse contexto geral, na verdade, uma vítima desse sistema do Atlético. Então, acabou sofrendo muito por causa disso. Porque o sistema do Atlético hoje não era, até a chegada do Cuca, na verdade, né? Não era bom o suficiente e não fazia com que os atacantes tivessem oportunidades dentro do jogo. Esse, pra mim, é o grande defeito. Então, Thiago, você acha que dá pro Cuca fazer o que foi feito na temporada passada, que foi quando os dois tiveram aquela conversa, logo depois do jogo contra o Atlético, se eu não me engano, que o Hulk pegou e reclamou no final da partida, né? Pediu uma sequência. Ele tá tendo a sequência, foi poupado um jogo ou outro, e o Cuca chegou para resolver a situação do Atlético. É possível pegar e acertar nesse curto espaço de tempo, fazer o Hulk voltar a ser aquele incrível Hulk? Como que seria esse diálogo? Como que seria essa conversa? Pra mim é possível sim. O Cuca tem que conseguir colocar na cabeça dos jogadores que é preciso voltar ao que o Atlético fazia na temporada passada. O Atlético na temporada passada era um time que dominava os adversários, criava oportunidades, tinha um sistema de jogo muito bem definido, tinha uma certa dificuldade, pelo menos na minha cabeça, de enfrentar times que jogavam bem defensivamente. Caso do Palmeiras, caso do Boca Juniors, na própria Libertadores. O Atlético sofreu para passar do Boca Juniors nas oitavas de final e era um time que jogava, para mim, retrancado. E aí sofreu para enfrentar o Palmeiras na semifinal e era um time que jogava muito bem defensivamente. O Atlético tinha mais facilidade de encontrar aquelas equipes que tentavam propor o jogo junto com ele. E aí, com o Cuca, a volta do Cuca, eu admiro muito o Cuca, que ele tem a capacidade de evoluir mesmo, de mudar as estratégias, mudar o pensamento, mudar a filosofia de jogo. E aí, ele consegue fazer isso, mas a primeira coisa que ele precisa fazer agora é arrumar a defesa, depois conseguir resolver a situação ofensiva. Só na resenha, ele não consegue tirar o máximo dos caras. Eu também acho que é muito pouco Só na tempo. resenha não. Mas já ajuda muito, porque ele sabe, ele conversando com os caras, ele sabe que cada um pode dar de melhor. Então ele vai tentar extrair isso. É claro que isso acompanha um dia a dia de trabalho duro, que ele não teve ainda. Mas eu acho que só na resenha ele tem experiência suficiente. Você falou aqui, en passant, de 2 vezes que ele enfrentou o Palmeiras em finais de Libertadores, em jogos decisivos da Libertadores. Isso é uma bagagem que pouca gente tem. Então, assim, não é o suficiente só a resenha, mas ajuda. Agora, falando do Hulk, vários duelos individuais vão se travar ali no jogo. Esse Gomes e Hulk, pra mim, é o que mais me chama a atenção. O Gomes, pra mim, foi o principal nome do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vai falar, mas tem o Scarpa, ou tem o Veiga, ou tem o Arrascaeta. Pra mim, o Gomes foi o cara mais regular do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E vai enfrentar um Hulk certamente muito motivado nesse jogo da Libertadores. Que duelo. Ô Elton, nós passamos por esse assunto, mas eu queria só que você reafirmasse. Você é a favor da permanência ou da saída do Nathan Silva, da volta do Igor Rabelo? Eu sou a favor do Igor Rabelo estar presente como titular. Você tiraria nesse o Nathan jogo. Silva mesmo? Tiraria o Nathan Silva. Deixaria Alonso e Igor. Eu colocaria Alonso e Igor Rabelo. Essa seria a minha dupla de zaga. E não é... Gente, a gente tem que entender futebol de uma forma mais macro, que às vezes a gente fica achando que o negócio é uma picuinha, tá jogando mal. Não é só por causa de sequência de jogos, é pra gente entender também a formatação do Palmeiras.
Gustavo Gomes foi bem lembrado pelo Alê, está passando por uma fase absurda, então aumentar a altura também, aumentar a capacidade de marcação do time, velocidade, movimentação, postura. E o Igor Rabelo hoje, no momento, ele é o melhor zagueiro do Atlético. A gente, acompanhando os jogos, a gente vê inúmeras atuações do Igor Rabelo que podem fazer ele se tornar disparado o titular do Atlético. A referência que nós temos são jogos. Então, pois é justamente isso, porque a gente não está acompanhando treinamento. Então, quando a pessoa apontar o dedo pra gente, pô, tá pegando no pé do Natan. Não é pegar no pé, é dar sequência para um jogador que vem jogando melhor, que é o Igor. Eu me incomodo essas coisas, sabe, Valor? Quando você, por exemplo, é normal, cara, que se um jogador não está bem, e aí é óbvio que isso não se aplica a todos, né? Porque, por exemplo, um jogador como o Hulk pode não estar bem, mas numa bola ele vai lá e decide o jogo, né? Mas aí em outras posições que você não tem referência, o Nathan Silva nunca foi uma referência, embora eu tenha chamado várias vezes aqui, mas na zoeira de o novo Baresi e tal. Enfim, mas eu sempre, ano passado eu dizia isso aqui, era agredido pelo Grice, eu não gosto do Grice. Também não. E ele me agredia quando eu falava, o Igor Rabelo é o melhor dos zagueiros atleticanos. Ai, não é o quinto zagueiro. Agora, a referência que nós temos são os jogos, pô, não tem mais treinos, não tem repórter lá pra falar, olha, Everton, estamos aqui da Cidade do Galo, treinamento terminou agora, quem treinou voou no treino, foi o Igor. Não tem isso mais, então a referência são os jogos. Mas o que me incomoda, você sabe o que é? É quando você que está aqui para analisar tem uma preferência por esse ou aquele jogador em determinado setor do campo ou do time, os caras acham que você está pegando no pé, que você está desmerecendo e tal. Não é isso, Valor. E assim, o Natan, ele foi digno de todos os elogios, né? É muito importante. Ninguém está, ao comentar que o Igor Rabelo está vivendo um momento melhor, dizendo que a responsabilidade do Atlético, por exemplo, não funcionar na temporada está nas costas do zagueiro Natan. Acho que o Rabelo, até em nível de concentração e posicionamento hoje, mais do que velocidade e estatura, consegue entregar mais ao Atlético. É que tem uma coisa que eu acho que a gente tem que entender, e aí filosofando, é que no futebol a gente tem que diferenciar o ser do estar, né? E aí, eu não acho que o Igor Rabelo seja o melhor zagueiro do Atlético hoje, mas eu acho que ele está hoje entre os... Ele é o melhor. Hoje, ele está em um melhor momento do que os outros. E o posicionamento dele em relação ao Natan, assim, posicionamento é piada o tanto que ele se posiciona melhor. Ele não é o melhor zagueiro. Só ver que ele fez contra o Cuiabá, o cara tirou dois gols. Ele não é o melhor zagueiro se a gente pensar no auge de todos eles, mas ele está no melhor momento. Ele está melhor do que o Hever, ele está melhor do que o Alonso, ele está melhor do que o Natan. Então, nesse momento, é usar o Igor. Mas aí é a questão da predileção, cara. É tão simplesmente isso. Você olha para um jogador ou outro, você gosta mais desse ou daquele, mesmo que seja reserva do time. Você gosta mais, você acha que ele renderia mais, num time ajustadinho e tal. Deixa eu chamar o Luciano de novo aqui. Vamos com imagens do Gigante da Pampulha do Mineirão, onde logo mais a bola rola. Decisão de Copa Libertadores. De um lado, Atlético, do outro, Palmeiras. E em campo, Luciano Dias, que tá de volta. Tem alguém aí para falar com a gente? Tem mais cachorro aí, que eu amo cachorro. Viva São Francisco de Assis. Fala, Luciano. Ele não voltou, então se ele não voltou, eu volto de cá. Desespero nele, ele sai correndo de onde que ele estiver. Me chamaram. Tá ali comendo um tropeiro. Ele deve estar comendo. Se eu conheço. Comendo um tropeiro, numa boa, se eu conheço ali. Aliás, o Alê trabalhou muito tempo com ele lá no Esporte Interativo, pode falar. Isso quando desaparece, você tá comendo, né, Alê? Esse é cafajeste, safado, sem vergonha, vagabundo. Meus queridos, deixa eu só. Daqui a pouco a gente volta para falar do Atlético, eu volto ao Mineirão para despedir do Luciano e para aquele último giro lá com o torcedor também. Aí é o aquecimento para o jogo de logo mais. Jogo sensacional e óbvio que estaremos aqui amanhã ao 12:30 falando do jogo.